Meus pais me expulsaram aos 16 anos para abrir espaço para o bebê da minha irmã. Meu pai implorou para eu voltar quando os avós ricos ameaçaram a herança dele. Tenho 16 anos e acabei de fazer uma semana, não houve festa, nenhuma celebração e meus pais mal me desejaram felicidades antes de me expulsarem de casa. O motivo foi minha irmã mais velha, Amanda, que tem 22 anos. Ela é praticamente a preferida dos meus pais e sempre foi por algum motivo. Ela está grávida de 7 meses agora e como temos uma casa com 4 quartos, meus pais me sentaram para informar na manhã do meu aniversário que agora queriam que eu me mudasse para a casa da minha tia para que o novo bebê pudesse ter o quarto. Meus pais nunca realmente se importaram comigo e sempre fizeram o mínimo quando se tratava de mim, mas isso foi chocante até mesmo para mim. Eu mal esperava algo deles e ainda assim eles me decepcionaram de alguma forma. Eles estavam muito sérios durante a conversa, então eu não pensei nem por um segundo que eles poderiam estar brincando ou que isso poderia ser uma tentativa patética de me pregar uma peça ou algo do tipo. Depois de explicarem que precisariam do novo quarto e que eu aparentemente já era velho o suficiente para sair de casa, apenas ficamos lá em silêncio por um tempo. Eles me disseram que ainda cuidariam de todas as minhas despesas até eu completar 18 anos e garantiriam que eu fosse bem alimentada e cuidada, mas simplesmente não podiam mais me ter com eles na mesma casa. Eu não queria discutir, mas perguntei por que eles não poderiam apenas usar o quarto de hóspedes para o berçário, e eles me disseram após alguma hesitação que usaram para o namorado de Amanda ficar com eles. Resumindo, meus pais tinham um quarto próprio, minha irmã e seu namorado tinham um quarto, e o bebê deles teria seu próprio quarto. Amanda não estava em casa e eu podia perceber que isso era de propósito para que ela não tivesse que ver isso acontecer e se sentir culpada. Minha irmã e eu nunca fomos próximas por causa da diferença de idade, mas ela também nunca foi terrível comigo. Éramos civilizadas uma com a outra na maior parte do tempo. Mas se ela estava bem com esse acordo e realmente queria que eu saísse de casa para que pudesse acomodar seu novo bebê e namorado, então talvez ela não fosse a pessoa que eu achava que era. Fiquei decepcionada e ainda mais porque era meu aniversário, mas não disse uma palavra para eles e apenas concordei em sair. Agora percebi que meus pais são uma causa perdida. Não há nada que eu possa dizer a eles para fazê-los me amar e já aceitei isso. Depois que eles me disseram que queriam que eu saísse e fosse morar com minha tia, subi para o meu quarto e comecei a fazer as malas. Eles me ajudaram a empacotar, mas acho que foi só para me ajudar a sair rapidamente. Depois que terminei, eles até me deixaram na casa da minha tia e estavam muito felizes conversando comigo durante todo o trajeto de carro, mas não perceberam que eu não estava respondendo e apenas olhando silenciosamente pela janela. Quando chegamos lá, eles me deixaram na porta e nem sequer me abraçaram ou beijaram antes de sair. Minha tia me recebeu com alegria porque ela realmente gosta da minha companhia, e pelo que sei, me ama mais do que meus próprios pais. Conversei com ela e depois de um tempo contei como estava desapontada com o que meus pais estavam fazendo. Ela ficou surpresa quando disse isso e pediu para repetir o que havia dito. Então repeti tudo o que aconteceu naquela manhã, e seu sorriso foi instantaneamente substituído por uma expressão de desagrado. Ela não disse nada para mim, mas pegou o telefone e disse que precisava fazer uma ligação, indo para o outro cômodo. Não ouvi nada por um tempo, mas então ouvi o som dela discutindo no telefone em voz alta, e isso é raro porque minha tia raramente grita com as pessoas e é uma pessoa muito tranquila. Então, ela voltou para o quarto toda vermelha e ainda parecendo muito irritada, e descobri que aparentemente meus pais a deixaram muito irritada. Meu pai, seu irmão, havia dito a ela que eu realmente sugeri esse arranjo pelo bem do bebê e estava completamente feliz em sair da minha casa de infância para morar com ela. Foi por isso que ela concordou em me acolher também, pois ela podia perceber que eu nunca tinha sido realmente feliz morando com meus pais, e para ela eu fazer uma sugestão assim não parecia tão estranho. Ela é uma mulher solteira na casa dos 30 anos e não tem intenção de se casar ou ter filhos. Então me deixar morar com ela era como ter um colega de quarto para ela e ela não precisava se preocupar com o custo de eu viver aqui também, já que tudo que eu precisava seria pago pelo meu pai. Minha tia gostava de mim e pensava que eu era quem queria morar com ela, então concordou com esse arranjo, mas agora que ela sabia a verdade ligou para meu pai para confrontá-lo sobre isso porque o que eles fizeram foi errado e ela teve que dizer umas verdades para eles. Depois da ligação ela estava muito chateada e eu também estava porque isso era algo que eu não acho que qualquer outra criança da minha idade passasse frequentemente. Eu sempre soube que eles gostavam mais da minha irmã do que de mim, mas isso foi um pouco extremo. Eles literalmente mentiram para minha tia para encobrir isso porque sabiam o quão terrível isso era. Eles literalmente escolheram abrir mão do quarto de hóspedes para o namorado da Amanda que está na casa dos 20 anos, tem um emprego e mora em seu próprio apartamento. Se eles quisessem fazer isso funcionar, a Amanda poderia facilmente ter se mudado para o apartamento dele. Mas foi por insistência dos meus pais que ela continuou morando em casa porque eles queriam estar mais perto dela e estavam dispostos a sacrificar até mesmo meu conforto apenas para mantê-la por perto. Fiquei muito magoada e decidi ir online e expor meus pais pelo que eles estavam fazendo. Não sabia se minha tia apoiaria ou não, então esperei ela sair do quarto para tirar uma soneca e então peguei meu telefone, digitei tudo e postei sem pensar. Mencionei não apenas os eventos daquele dia, mas também como meus pais nunca me trataram justamente, como sempre fui considerada nada menos que uma cidadã de segunda classe na minha própria casa. Acabei meio que tendo um colapso enquanto digitava tudo isso. E o post não foi apenas uma exposição dos meus pais, mas também foi meio emocional, e quando postei já estava chorando. Desliguei meu telefone depois disso por um tempo porque estava com medo das repercussões que isso poderia ter. Uma hora se passou e tentei ler um livro, mas não consegui me concentrar, então minha tia acordou, correu para a sala onde eu estava sentada desde que cheguei em sua casa e me perguntou calmamente se eu havia postado algo. Eu disse a verdade a ela, que sim,
E acabou aí, não houve mais discussão sobre isso. Liguei meu telefone e vi que o post tinha sido visto por várias pessoas da nossa família e recebi muitas mensagens de texto dos meus pais e até da minha irmã. Enquanto isso, muitos dos meus parentes tinham comentado no post e expressaram que estavam do meu lado. Alguns até me mandaram mensagens e se ofereceram para ajudar se eu precisasse de alguma coisa. Isso foi reconfortante e me senti melhor até ler as mensagens dos meus pais, todas cheias de ódio e raiva. Obviamente, eles não ficaram satisfeitos com o que eu havia feito e exigiram que eu retirasse o post. Meu pai disse muitas coisas sobre mim em suas mensagens e até acrescentou que desejava que eu nunca tivesse nascido, o que foi doloroso, mas não surpreendente. As mensagens da minha mãe eram semelhantes, e as únicas que eram um pouco diferentes eram as da minha irmã. Ela não disse muito, mas me disse que gostaria de falar comigo pessoalmente se fosse possível e deixou por isso mesmo. Não sabia o que dizer a ninguém e estava simplesmente muito sobrecarregada com todas as pessoas com quem tinha que responder, então apenas deixei meu telefone de lado novamente e não disse nada a ninguém pelos próximos dias. O que fiz foi bloquear meus pais porque não tinha intenção de falar com eles nunca mais. Sabia que estavam legalmente obrigados a continuar me enviando dinheiro até eu completar 18 anos, e além disso, não achava que tinha mais motivo para falar com eles. Minha tia também estava bem com isso, e se meu pai tentou entrar em contato com ela nos próximos dias, ela não me informou e fingimos que nada tinha acontecido, o que significava que ela estava do meu lado e apoiava o que eu tinha feito. Isso foi o bastante para mim e era todo o apoio que eu queria ou precisava. Na semana passada mal tive contato com meus pais, mas hoje eles apareceram do lado de fora da minha escola quando eu estava prestes a sair e eles pareciam irritados. Meus amigos estavam todos cientes da situação entre mim e meus pais, então eles me acompanharam até fora e meio que agiram como um escudo humano ao meu redor para que eu não precisasse interagir com eles se não quisesse. Mas eles continuavam gritando meu nome e eu tive que responder. Fui direto até eles e disse que não queria mais nada com eles, mas eles não deram atenção a isso e disseram que eu precisava voltar para casa com eles imediatamente. Eu não entendia por que de repente eles queriam que eu voltasse com eles quando deixaram claro no passado que eu não era prioridade para eles, e senti que era apenas uma tentativa de melhorar sua imagem e reputação entre os membros da família. Então disse a eles que não iria a lugar nenhum com eles até me contarem o que estava acontecendo, como uma maneira de tentar entender por que estavam agindo assim de repente. Por um lado eles pareciam irritados, e por outro ainda queriam que eu voltasse para casa com eles. Eles me disseram que não queriam que meus amigos ouvissem isso, então pedi que recuassem um pouco para que eu pudesse falar com eles em particular. Assim que meus amigos estavam fora de alcance auditivo, meus pais me disseram que estavam ali para me levar de volta porque eu não estava respondendo a nenhuma das suas ligações ou mensagens e eles precisavam que eu voltasse para que pudessem receber a herança deles. Explicaram que depois que fiz aquele post praticamente todos na família ficaram cientes da situação e isso chegou aos meus avós. Meus avós paternos têm bastante dinheiro, e ameaçaram meu pai dizendo que se continuassem me tratando assim ele perderia sua herança. Eles foram informados de que se não tentassem se reconciliar comigo, me tratassem melhor e garantissem que eu fosse amada e cuidada, então o que meu pai ia herdar acabaria indo para minha tia já que ela era quem estava cuidando de mim, mesmo que não precisasse. E meu pai não podia se dar ao luxo de perder herança porque era uma quantia significativa de dinheiro. Meus pais tinham uma renda combinada decente, mas eu sei que se estivesse no lugar deles provavelmente também teria querido a mesma coisa para mim. A única diferença é que eu teria o bom senso de não parecer que estava fazendo um favor a mim mesma ao dizer que eles me levariam de volta porque não estavam fazendo um favor a mim, estavam fazendo isso por si mesmos e não por mim. E mesmo assim não tinham o bom senso de pelo menos agir como se estivessem dispostos a me deixar morar com eles. Então, eu disse que não me importava se eles recebessem a herança ou não e fui embora sem me preocupar em esperar para ouvi-los, mesmo quando eles gritavam para eu voltar. Peguei o ônibus de volta para a casa da minha tia e contei a ela o que tinha acontecido na escola e ela também parecia irritada. Para garantir que isso não aconteça novamente, ela entrou em contato com seu advogado para que possamos fazer algo sobre minha custódia. Claro, ainda são meus pais que têm seus direitos sobre mim, e isso precisa ser mudado se eu quiser morar com minha tia. Também liguei e agradeci aos meus avós por tentarem consertar isso, mas também disse a eles que realmente não queria voltar a morar com meus pais porque agora que passei alguns dias morando com minha tia finalmente me senti livre. Morar com meus pais tinha sido sufocante e eu sempre esperava que as coisas mudassem, mas nunca mudaram. Meus avós não moravam na mesma cidade, então não nos encontrávamos com frequência, mas sempre que nos encontrávamos em reuniões de família nas férias meus pais sempre se comportavam muito bem para que eles não soubessem como eu era tratada em casa. Não era como se eu fosse tratada com crueldade, mas era mais como ignorância e evitação. Na superfície tudo parecia bem, mas se as pessoas passassem alguns dias comigo na casa dos meus pais saberiam que eles basicamente fingiam que eu nem estava lá e se importavam apenas com minha irmã. Depois que ela engravidou isso só piorou e fui completamente deixada de lado, então contei tudo isso aos meus avós e eles me tranquilizaram que se era isso que eu queria, morar com minha tia, então eles garantiriam que isso acontecesse. E se meus pais renunciassem aos seus direitos eles garantiriam que tudo que eu precisasse fosse pago por eles. Fiquei feliz depois dessa conversa porque finalmente as coisas estavam melhorando para mim, mas não durou muito pois acabei de receber um e-mail do meu pai algumas horas atrás. Não era cheio de ódio ou maldade, mas apenas decepcionante. Ele disse que não havia necessidade de eu postar o que aconteceu online e tornar isso tão público. Ele me disse que até alguns de seus colegas de trabalho descobriram sobre isso porque o post era público e apareceu em seus feeds já que ele foi marcado nele. Isso não foi uma boa imagem para ele no trabalho, e o que eu fiz apenas causou um monte de drama desnecessário em suas vidas, de acordo com ele. Atualização.
Antes de chegar ao que aconteceu, muito obrigado a todos por tirarem um tempo para comentar no meu post. Suas palavras gentis significam muito para mim, então obrigado. Agora para responder algumas das perguntas que muitos de vocês parecem ter sobre por que eu não saí da casa dos meus pais antes disso e por que esperei que eles me pedissem para sair, especialmente porque meus avós e minha tia pareciam dispostos a ajudar. A razão para isso é que eu não era exatamente tratada de forma cruel como já disse no post original, nunca fui tratada mal como tal, mas apenas ignorada e indesejada. Isso também é uma espécie de maus tratos, mas para mim eu estava apenas feliz por não estar sendo machucada ou falado mal. Ainda tinha um teto sobre minha cabeça e comida para comer, então eu me convenci de que estava indo muito bem e não achava importante me sentir amado ou algo assim. Não percebi realmente que estava sendo negligenciada porque isso se tornou tão normalizado para mim. E quanto ao motivo pelo qual não procurei minha família em busca de ajuda, simplesmente não queria sobrecarregá-los. Também estava preocupada com o que aconteceria se eles se recusassem a me ajudar e de alguma forma meus pais descobrissem. Isso seria muito ruim para mim em casa já que meus pais se importam muito com aparências e coisas do tipo, e é realmente por isso que mantive tudo para mim e tentei lidar com tudo enquanto sofria em silêncio. Minha tia não ofereceu para me acolher porque ela não queria insultar meus pais e nem mesmo estava certa se eu gostaria de ir morar com ela, então não fizemos isso antes, mas agora que isso aconteceu organicamente acho que tudo acabou sendo para o melhor. Aconteceu um pouco tarde, mas ainda melhor tarde do que nunca. Ela está conversando com um advogado agora para transferir meus direitos de custódia para ela e será uma tarefa difícil convencer meus pais a desistirem de seus direitos já que agora a herança está em jogo. Mas mesmo que isso vá para o tribunal sei que meus avós e minha tia estarão ao meu lado. Minha tia tem sido muito apologética comigo desde que cheguei aqui porque percebeu como fui negligenciada na minha própria casa e se sente mal por nunca tentar falar comigo porque achava que não era seu lugar e deixou continuar. Pelo menos o ambiente está claro entre mim e minha família agora, e me sinto muito melhor em relação ao futuro agora. E também a minha irmã. No meu post original mencionei que ela me mandou uma mensagem dizendo que queria me encontrar pessoalmente se fosse possível, mas não sabia o que dizer a ela, então ignorei essa mensagem. Ela nunca foi pessoalmente terrível comigo e adotou o mesmo comportamento que meus pais tinham. Ela apenas estava distante de mim na maior parte da minha vida, mas se precisasse falar comigo geralmente era legal. Pensei que toda a ideia de me expulsar para que seu namorado e filho pudessem morar com ela e nossos pais fosse ideia dela, então fiquei chateada com isso também já que significava que agora ela ia começar a me tratar mal e mostrar suas verdadeiras cores. Então não voltei para ela. Tínhamos um relacionamento estranho e tenso, mas eu ainda gostava mais dela do que dos meus pais já que ela sempre era gentil comigo sempre que conversávamos, e não era culpa dela que meus pais gostassem mais dela do que de mim. Então, quando 3 dias atrás ela me mandou uma mensagem de texto novamente e pediu para me visitar, decidi ligar para ela e perguntar por que ela queria me ver. Eu não ia voltar para casa que era onde eu presumia que ela estaria, mas para minha surpresa ela me disse que estava morando com o namorado no momento e não estava se sentindo bem o suficiente para sair. Então estava me pedindo para ir vê-la para conversarmos sobre tudo o que estava acontecendo na família. Ela me disse que tinha muitas coisas que queria falar comigo, então por curiosidade fui vê-la. Quando cheguei lá ela primeiro se desculpou por nunca ter falado por mim mesmo sabendo que nossos pais estavam privilegiando uma em detrimento da outra e nunca me favoreciam, sempre ignoraram todas as minhas conquistas para celebrar as dela e eu sempre fui a filha menos querida. Mas ela nunca fez nada para remediar isso, nunca se sentiu confortável em falar com nossos pais sobre isso, então apenas deixou para lá, e como eu parecia bem e aceitava o tratamento que recebia, ela se sentiu menos inclinada a dizer alguma coisa. Agora ela percebeu que isso estava bem errado e queria que as coisas mudassem, então pediu desculpas para mim. Ela também me disse que o arranjo de moradia foi algo que nossos pais não discutiram com ela em nenhum momento e ela ficou chocada ao descobrir que eles me expulsaram para acomodar o novo bebê e o namorado dela porque ela não tinha ideia de que isso tinha acontecido. Ela nunca pediu por nada disso e o plano dela era apenas morar com nossos pais até que o bebê tivesse alguns meses de idade, e então ela se mudaria para morar com o namorado. Ela queria sair mais cedo, mas ficou apenas por insistência dos meus pais. No entanto, após meu post ela percebeu que isso não poderia continuar e se mudou em uma semana. Ela teve uma grande briga com nossos pais por causa da mudança porque eles acreditavam que isso era uma má decisão e agora nem estavam se falando porque ela foi acusada de ser ingrata e egoísta. O que ela não foi porque nunca prometeu nada aos meus pais e eles apenas assumiram coisas por conta própria. Então toda essa confusão foi para nada. No final das contas, já que meus pais acabaram perdendo as 2 filhas, pelo menos ela pediu desculpas para mim por ser uma má irmã e uma pessoa ruim em geral. O que eu perdoo porque não acho que escolher ser implacável e fria vai me ajudar de alguma forma. Conversamos sobre as coisas e ela me disse a mesma coisa que minha tia. A partir de agora ela estaria lá para mim não importa o que aconteça. Atualização 2. Já se passou um tempo desde o meu post original e ainda não ouvi nada dos meus pais depois do e-mail, então estou imaginando que desistiram de tentar me trazer de volta. Tenho certeza de que meus avós devem ter tido algo a ver com isso já que me ligaram no e-mail para me dizer que meus pais não me incomodariam mais e que eu não precisava me preocupar com eles aparecendo na minha escola ou me enviando outro e-mail. Não havia contado a eles sobre o e-mail que meu pai tinha enviado, então estou assumindo que meus pais e avós devem ter conversado sobre as coisas. Não sei sobre o que teriam conversado, mas tenho certeza de que meus pais desistiram agora.
Atualização 3. Apenas 3 dias se passaram desde minha última atualização e hoje minha tia me disse que meus pais concordaram em abrir mão de seus direitos parentais e os papéis e tudo mais estarão concluídos em breve. Ela assumirá em breve o aspecto legal da minha custódia e estou com sentimentos mistos. Estou feliz por finalmente ter um lar onde não me sinta constantemente indesejada e desnecessária, mas também estou meio vazia e triste com algumas coisas. Sinto que isso está finalmente acontecendo, mas isso é para o melhor, é o que eu queria. Atualização 4. Ei pessoal, algumas semanas se passaram desde que minha tia assumiu, ela é minha guardiã legal agora. Também descobri que meus pais abriram mão da minha custódia porque depois que contei aos meus avós que não queria voltar a morar com eles. Eles disseram aos meus pais que poderiam perder toda a herança deles ou manter 50% do que iriam receber inicialmente e abrir mão da minha custódia e prometer não me incomodar novamente de forma alguma. Acho que todos sabemos o que meus pais escolheram. Não estou surpresa e neste ponto nem me importo porque isso me faz sentir como se tivesse escapado de um problema. Boa sorte para mim. Ainda estou em contato com minha irmã, embora meus pais estejam tentando se reconciliar com ela antes do nascimento do bebê, mas ela quer um tempo para si mesma agora, então disse a eles que quer espaço e que parem de incomodá-la todos os dias. Neste ponto só consigo rir do quão patético eles fizeram sua própria família, mas tanto faz, estou feliz com minha tia e isso é tudo que importa.